aqui é a terapeuta Rosel e nós vamos fazer um exercício de EFT para um sentimento de culpa lá da infância ou de alguma situação que você tenha que você carrega alguma culpa. E para pessoas que, por causa desta culpa, têm um pensamento acelerado o tempo todo e esse pensamento sempre é de cobrança, principalmente quando você não reage diante de algumas situações. Tá? Você observa aí que às vezes quando você deixa para lá alguma situação, por menor que ela seja, depois fica aquele pensamento na sua cabeça se cobrando, tá? Por que eu não falei isso? Por que eu não disse isso? Ai, se eu tivesse dito isso? Ai, se eu tivesse falado aquilo? Ou se eu tivesse reagido dessa forma? É um pensamento que fica de cobrança na sua mente, tá? E atormenta, ok? E diante dessa situação, quando lá no passado você não teve uma reação diante de uma situação que você gostaria, e mesmo na infância, porque às vezes você vê o papai e a mamãe brigando ou o pai batendo na mãe e você queria ter reagido, você era pequeno, você viu aquela situação e você queria ter agido ou falado algo e você não pôde. Porque às vezes aquela pessoa te tirou dali daquele ambiente ou você ficou paralisado e não teve, depois você ficou se culpando. Porque, nossa, minha mamãe poderia ter morrido diante dessa situação. Mas imagine que você tenha vivido até uma outra situação e que você também carregou culpa por não ter tido nenhuma ação, reação naquele momento, tá? Então, esse FT serve para qualquer situação também em que você sinta-se culpado. E hoje, diante dessa realidade, a pessoa ela pode também achar o seguinte: se eu faço algo, tá errado. Se eu não faço, também estou errado. Né? Por quê? Porque ela viveu também aquela situação, vamos dizer, de uma quase que uma coação. É uma situação onde você não vê saída. Se você correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se eu protejo a minha mamãe, vamos dizer naquele exemplo lá, né, do pai brigando com a mãe, se eu protejo a minha mamãe, o que que acontece? Eu tô indo contra o meu pai, estou desrespeitando o meu pai, que eu tanto amo também. E se eu reajo contra o meu pai, né? Se eu reajo contra o meu pai, eu estou desrespeitando ele. E se eu protejo ela, eu estou machucando ele. E se eu não proteger ela? Eu não estou fazendo nada por ela e a pessoa fica naquela situação, ou seja, qualquer coisa que ela faça ali naquele momento é como se ela estivesse fazendo algo errado e ela se culpa por isso. Então hoje ela fica na dúvida quando ela vai agir em algumas situações. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Parece que eu nunca faço nada certo. E naquele momento lá atrás, traumático para a pessoa, estressante, ela, a ação dela foi de fugir. Então, se eu não posso fazer nada, eu vou fugir. E hoje, às vezes, diante de situação, a pessoa às vezes tem uma vontade do quê? De fugir, de sair daquela situação. Ela vai agir da mesma forma. Ela vai sentir ou pensar, ter vontade de ter a mesma reação que teve lá no passado. Tá? Que não era que ela gostaria de ter, que era às vezes ter enfrentado, que era ter protegido, que era ter falado e não pôde. Não pôde porque não tinha escolha. Não queria machucar o papai, mas também não queria machucar a mamãe. E aí se sentiu o quê? Culpado por essa situação. Vamos lá fazer o FT? Então nós vamos bater aqui nessa parte gordinha da mão, tá? Para começar. Apesar de eu me sentir culpado, eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Apesar de eu carregar muita culpa, eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Apesar de que em meus pensamentos eu estou sempre errado e sou culpado, eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Eu carrego muita culpa. Eu sinto que eu não me amo. Eu sinto que eu não me aceito como eu sou. Lá na minha infância eu vivi muitas agressões, muitas situações. Quando não era comigo, era como alguém que eu amava. Eu não podia fazer nada. Eu não podia falar nada. Eu não podia ter reação alguma. E eu carrego essa culpa por isso. Eu me sinto muito culpada. Eu queria ter falado.
Eu queria ter reagido. Eu não consegui. Eu saí dali. Em meus pensamentos, hoje, quando eu não tenho ação alguma, eu fico me cobrando depois. Fico pensando o que eu devia ter falado. Eu fico pensando o que eu deveria ter dito, que eu não disse. A reação que eu devia ter tido e eu não tive. Isso atormenta os meus pensamentos o tempo todo. E quando eu falo às vezes algo, eu também me culpo. Por que eu falei aquilo? Por que eu agi assim? E eu não sei como agir. Eu nunca sei se eu estou certo, se eu estou errado. Isso me atormenta. Eu me sinto perdido, perdida. Eu me sinto dividido, dividida. Eu tenho vontade de sair correndo. Eu não sei como agir. Os meus pensamentos são tão acelerados. Eu fico o tempo todo pensando. Eu fico o tempo todo lutando, brigando com os meus pensamentos. E isso me cansa, toma a minha energia, o meu tempo. E eu não sei o que fazer, como agir diante dessa situação. Eu me sinto culpada. Eu carrego culpa lá do meu passado, aonde eu vivi agressões, aonde eu vi pessoas serem agredidas, pessoas que eu amava. Eu gostaria de ter agido, de ter ajudado, de ter feito algo e eu não fiz. E isso atormenta os meus pensamentos. Eu sinto muita tristeza quando eu lembro disso. Eu tenho vontade de chorar. Hoje na minha vida, quando eu não reajo, quando eu não falo nada, depois em meus pensamentos, eu fico me cobrando o tempo todo. É como se eu não soubesse agir da maneira certa. Eu me cobro por isso. Às vezes eu me sinto um frouxo, um covarde. Eu sinto muito medo. Quem sou eu? Eu me acovardo. E eu me cobro se eu não tenho reação. Se eu não falo nada diante de uma situação. Eu me sinto um covarde. Uma pessoa ruim. Às vezes eu acho que eu sou muito ruim. Que pessoa que sou eu? Eu mereço estar aqui? Eu sinto que eu sou ruim. Respira profundamente. Se você quiser, coloca a mão aqui na testa, tá? Aqui nessa região. E aqui atrás, ó, esse ossinho, essa voltinha do occipital. Isso, segura a sua mão aqui, tá? Esse é o exercício de PTO. E você pode fechar os seus olhos e só ouvir a minha voz nesse momento. E você poderia se permitir de sentir o que você sente neste momento. Continua com a sua mão ainda aí enquanto eu falo. E você poderia soltar, deixar sair de você todo esse sentimento de culpa quando
Você poderia ver se você quer sentir esse sentimento e você poderia soltar e deixar isso sair de você quando? Você poderia ver se existe alguma resistência em você soltar e deixar sair de você? E você poderia olhar para essa resistência, dar as boas-vindas a ela? E você poderia soltar e deixar isso sair de você quando? Você pode repetir esse exercício quantas vezes você quiser, até você sentir uma liberação. Um abraço.